ao céu de Belém, lá nos campos aguardar os rebanhos do mal, numa noite tão fria e escura também. Natal, 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 é-nos nascido um Rei divinal. Amado em Cristo, graça e paz do Senhor Jesus seja contigo. Amém? Em nome da comunidade evangélica de Confissão Luterana de Panambi, nós chegamos até você com uma palavra neste Natal, para lembrar que Deus fez no primeiro Natal, qual celebramos hoje, dia 25 de dezembro, aniversário de Jesus, aquilo que ser humano algum ousou imaginar. Deus age, Deus faz, Deus usa pessoas comuns para fins extraordinários. É assim ao longo da história. Deus usa pessoas no seu dia a dia, com a sua lida, com as suas limitações, com os seus dons, com os seus talentos. Deus usa pessoas disponíveis. A Bíblia vai narrar a história de homens e mulheres usadas por Deus. Pessoas como nós. Pessoas como Noé, como Abraão, como Jó, como José, como Maria, como Zacarias, como Pedro, como Paulo, como eu que falo a você. Deus usa pessoas comuns para fins extraordinários. Nem sempre, nesse processo, as coisas parecem fazer sentido. Assim, se nós olhamos para a história da Bíblia, muitas coisas não faziam sentido enquanto Deus estava trabalhando. Quem sabe na sua vida, neste ano que está terminando, também foi assim. Algumas coisas que aconteceram não faziam sentido. Quem sabe algumas coisas que ainda estão acontecendo não fazem sentido. Mas eu gostaria de te lembrar, neste Natal, de que todas elas que já aconteceram, as que estão acontecendo, e aquilo que ainda vai acontecer sob a permissão de Deus, mesmo que não faça sentido, está cumprindo um propósito maior. O jeito de Deus fazer as coisas muitas vezes não faz sentido, mas sempre dá certo. Noé não fez sentido construir uma barca a quilômetros de distância do mar, mas fez todo sentido quando caiu a primeira gota. Abraão, pai da fé, não fazia sentido em sua idade, sua esposa estéril, ser pai, ser mãe. Mas Deus fez o incrível, o impossível. Anos depois, pediu o filho dele, Isaque, em sacrifício. Não fazia sentido. Mas quando Abraão, pela obediência e pela fé, estava pronto a sacrificar, fez todo sentido. Deus estava lá. Se nós olhamos para a vida de Jó, não fazia sentido. O homem justo, íntegro, temente a Deus, perdendo os seus filhos, perdendo os seus bens, perdendo os seus servos, perdendo a sua saúde. Onde está Deus? Não fazia sentido. Mas ao terminar o registro da sua vida, no capítulo 42, no versículo 5 do livro de Jó, ele vai dizer que antes de tudo aquilo acontecer, que não fazia sentido, ele havia apenas ouvido sobre Deus. Mas ao término de tudo, cumprindo o propósito, ele pôde registrar que agora os seus próprios olhos viam a Deus. Quando Jesus nasceu, não fazia sentido. Para um jovem casal, Maria e José, dados em matrimônio, noivos, de uma hora para outra, Maria aparece grávida. Vai visitar sua prima Isabel, fica lá 3 meses. E quando volta,
anuncia ao seu noivo José de que ela estava grávida. Não fazia sentido porque eles ainda não haviam tido relações. E diante de uma cabeça que estava tumultuada de pensamentos, diante daquilo que não fazia sentido, a Bíblia vai nos dizer que Deus envia um anjo para falar com José. E este anjo diz a ele: não temas, não temas. Vai registrar o Evangelho de Mateus, capítulo 1, o versículo 19 adiante, sendo ele homem justo. Não temas. E o anjo diz: receber, acolher, aceitar Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. E você terá a honra, diz o anjo, de colocar o nome dele, de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados dele. Não fazia sentido, mas Deus estava cumprindo o propósito de redenção da humanidade, para perdoar os pecados do seu povo. Deus começou, fez o inimaginável, aquilo que não fazia sentido para um casal. Não fazia sentido um rei ser acolhido na manjedoura, não fazia sentido ele ser recebido aqui entre os animais, num estábulo, assim como também, se nós olhamos para a cruz, não fazia sentido. O Messias, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, morrer crucificado, mas Deus surpreende, porque Ele usa pessoas comuns para fins extraordinários. Usou pessoas ao longo da história, a Bíblia registra, e continua a fazer o mesmo hoje. O Natal é sobre o agir de Deus para resgatar o pecador. Ele veio a nós, ele vestiu pele, ele pisou ao solo pelo qual nós pisamos. Jesus, o Deus encarnado, Deus conosco, o Verbo sendo gerado no ventre, o Deus Todo-Poderoso se tornando dependente. Ele tomou e assumiu o nosso lugar na cruz, fez o incrível, fez aquilo que o amor é capaz de se doar, de se entregar no lugar do outro. O Natal é a estação. Não fazia muito sentido a vida de um jovem casal, mas a Páscoa cumpriu o propósito. Pode ser que na Sexta-feira Santa não fazia sentido, não fez para os discípulos que não sabiam o que fazer, abandonando o Mestre. Mas o domingo da Páscoa aconteceu. É assim na nossa vida, é assim na sua vida. Se algo neste momento está acontecendo e você diz: pastor, não faz sentido, simplesmente continue. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, sempre com Jesus. Aquele que prometeu a Noé, aquele que prometeu a Abraão, aquele que Jó conhecia, aquele que conversou através de um anjo com José, aquele que usou Jesus e por meio dele realizou milagres e atos extraordinários entre nós. Este Deus permanece o mesmo. E se entre estes homens que eu citei existem coisas semelhantes, eu queria terminar e lembrar duas delas: a Noé, a Abraão, a Jó, a José, a Maria. Deus permaneceu fiel à sua promessa e à sua aliança. E também estes homens, Abraão, Noé, Jó, José, há algo em comum que eu e você precisamos atentar. Foram homens que andaram com Deus. A Bíblia diz que José, diante desta palavra, quando acordou do sono, vai nos lembrar o versículo 24, fez como o anjo do Senhor o havia dito e recebeu Maria como sua esposa. Nós, da comunidade evangélica de Panambi, queremos desejar a você um feliz e um abençoado Natal, um extraordinário tempo em família com aquele que é o aniversariante. Deus continua e quer usar a você e a mim, pessoas comuns, para um fim extraordinário, um novo céu e uma nova terra, que é possível,
porque Deus decidiu vir redimir o seu povo. Ele habitou entre nós em plenitude. Ele tomou os nossos pecados naquela cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Tudo que o Natal começou, a Páscoa concluiu. Por isso, você que recebe esta mensagem, você que me ouve neste momento, muitas coisas não vão fazer sentido, mas creia, Deus permanecerá fiel. Atente para a sua palavra como José atentou para a voz daquele anjo. E você, comum como eu, experimentará o extraordinário de Deus no ordinário da vida. Foi assim que Deus veio a nós, de maneira humilde, para nos conceder a plenitude de um novo céu e de uma nova terra, que é meu e pode ser seu pela fé em Jesus Cristo. Por isso, arrependa-te dos teus pecados, confesse ao Senhor Jesus quão dependente você é e quer ser dele. Ele, o Filho de Deus, deu a vida por ti. Ele, o Filho de Deus, por amar a você, morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Tudo começou em uma manjedoura que acolheu o menino Jesus. Por isso, neste Natal, que o teu coração seja esta manjedoura, que acolhe pela fé, por meio da palavra, pela ação do Espírito Santo, o menino Jesus. Assim, sendo seu coração cada dia uma manjedoura, todo dia será Natal e um dia será perfeitamente para sempre, em um novo céu e uma nova terra. A todos vocês, um abençoado e um feliz Natal.